Então, vamos lá? Quarta questão da Unifesp 2023. Leonardo da Vinci não se casou nem teve filhos. Ele teve 22 meio-irmãos. Os historiadores italianos Alessandro Veronese e Agnose Sabato encontraram 14 pessoas vivas que têm parentesco com da Vinci. O objetivo dos historiadores era encontrar parentes do sexo masculino que possuíam o mesmo cromossomo sexual. Esse cromossomo foi passado pelo pai aos filhos e permaneceu praticamente inalterado por 25 gerações. Em 2016, cientistas já haviam identificado 35 pretendentes, parentes vivos de Leonardo da Vinci, mas a maior parte deles, estava vinculada à linhagem materna. Os pesquisadores pretendem reconstruir o genoma do artista e explorar relações entre o genoma da família e algumas características de Da Vinci com o fato dele ser canhoto. Item A. Cite o cromossomo sexual que os pesquisadores pretendem identificar nos parentes do sexo masculino de Leonardo da Vinci. E indique a quantidade de cromossomos nucleares que compõem o genoma de Leonardo da Vinci. Bem, essa questão basicamente ela perpassa pelo conceito de vocês reconhecerem o que são cromossomos sexuais. E aí os cromossomos sexuais eles podem ser de dois tipos. Eles podem ser X ou Y. Em específico, é importante vocês se aterem que quando a gente fala de mulheres, elas serão do tipo XX. E o homem ele é do tipo XY. Posto isto, o que você precisa entender então? Que como a gente está analisando indivíduos do sexo masculino, a gente precisa obrigatoriamente identificar o cromossomo Y, beleza? Então, a primeira parte do item era isso. Era identificar o cromossomo Y. Check. Aí vem a pergunta, qual a quantidade de cromossomos nucleares que compõem o genoma de Leonardo da Vinci? Então, aqui o que a gente espera, caso Leonardo da Vinci não apresentasse nenhuma mutação cromossômica ou afins, é que nós encontrássemos aqui 46 cromossomos, né? Para quem não se lembra, o organismo humano, ele vai apresentar aí 23 pares de cromossomos. Por quê? Metade vem da mãe e a outra metade vem do pai, beleza? Então, 23 pares prefazem aqui o total de 46. Dito isso, o item A não tinha nenhum segredo, beleza? Então vamos lá. Item B. Que material genético extranuclear, ou seja, é um DNA que está fora do núcleo, deve ser utilizado para análise de parentesco por meio da linhagem materna? Olha, eles te deram de mão beijada. Por quê? Isso daqui a gente vai utilizar o DNA mitocondrial, porque aqui não se lembre, as mitocôndrias elas sempre serão de origem materna e as mitocôndrias apresentam DNA próprio, beleza? Considere que a habilidade de escrever com a mão esquerda seja determinada por um par de alelos autossômicos recessivos, ou seja, para você escrever aí, ser destro, você tem que ser o quê? Para escrever com a mão esquerda, ou seja, ser canhoto tem que ser Czinho, beleza? Então, para ser canhoto, tem que ser Czinho. E aí ele fala, caso os pais de Leonardo da Vinci viessem a ter mais dois descendentes, qual a probabilidade deles gerarem uma menina canhota e outra menina destra? Então, a ideia aqui, fala que os pais de Leonardo da Vinci eram destros, beleza? Então, vamos lá. A gente pode colocar o seguinte, Czão ou Czinho, beleza? Mas a gente vai presumir que os pais sejam heterozigotos, tá? Então, vamos lá. Czinho vezes Czinho. Então, Czinho, Czinho, beleza? Então, a probabilidade aqui é que seja de 3/4 de ser destro e 1/4 de ser canhoto.
Isso daqui a gente está analisando a característica aí de ser destro ou canhoto. De ser homem ou mulher, a gente sabe que a probabilidade é de meio. Meio de ser um e meio de ser outro, ou seja, metade ser mulher, metade ser homem. Beleza? E aí o que ele queria é que nós analisássemos a probabilidade de gerar uma menina canhota e uma menina destra. Então, a primeira situação aqui seria o quê? Ó? Opa, aumentou drasticamente, perdão. Ó, metade de ser menina, vezes 1/4 de ser canhota, né? Vezes 1/2, vezes 3/4. Isso daqui daria 3 por 64. Beleza? Porque, ó, metade ser menina, ser canhota. Ser menina, ser destra. Beleza? Isso daqui são as probabilidades aí de você ter a primeira criança feminina e canhota, a segunda menina e destra. E aí, nós também podemos ter uma outra probabilidade aqui. Opa, onde que eu conseguiria colocar? Seria aqui, ó. Probabilidade da primeira criança ser feminina e destra. Então, meio vezes 3/4. E a segunda aí, ó, vezes ser menina e canhota. Daria 3 por 64. Aí bastaria nós multiplicarmos essas probabilidades, né? Ó. 3 por 64 vezes 3 por 64. Beleza? E aí fazendo essa operação aqui, a gente teria que 3/4 mais... Perdão. 3 por 64 alvos mais 3 por 64 alvos daria 6. E aí a gente poderia aqui fazer uma simplificação. Daria aqui o valor de 3 por 32 avos, beleza? Então essa daqui seria a probabilidade. Então, o que a gente precisaria responder aqui no item B? Eu sei que eu fiz direto assim e às vezes pode confundi-los. O mais importante era, primeiro, identificar que a herança mitocondrial é de origem materna e apresenta DNA extranuclear. Precisava identificar aí os padrões de herança e fazer aí as probabilidades. Beleza? Um beijo e até a próxima. Fui!